Olá! O trabalho de hoje é uma peça que pode ser capa ou um poncho, dependendo do tipo de trabalho que você faz na continuação. Aqui eu coloquei apenas 40 pontos para fazer um tamanho reduzido e conseguir terminar do começo ao fim bem rapidinho, para mostrar as possibilidades desse trabalho aqui. Mas, em caso de adulto, pode ser usado inclusive a máquina toda, começando ela atravessada. Eu vou trabalhar com a lã cristal, que é uma lã média, e um fio de linha de lã industrial. Para dar um contraste, eu coloquei em cores diferentes. Pode ser feito também na mesma cor, em espessuras diferentes, para dar o efeito de onda. Vou começar fazendo o acabamento em remalhado. Já começo com uma carreira de remalhado, não muito apertado. E o ponto que sobrou vai para a última agulha. O fio vai para o carro e eu faço uma carreira apenas. Como é uma lã média, eu vou trabalhar na regulagem 8. Aperto os dois partes ao mesmo tempo para deixar o fio lá na esquerda. Chamo as agulhas para cima e os pontos também vêm para cima, porque eu vou fazer mais uma carreira de remalhado agora por trás. Para mim, eu fiz apenas 2 carreiras de remalhado, o início e mais uma, é o acabamento. Se for uma peça para adulto, faz mais carreiras de remalhado por trás, chamando as agulhas para cima, os pontos também, e vai por trás fazendo o acabamento. Fazendo o remalhado, daí você tem o acabamento mais firme, podendo ter inclusive casa de botão, se quiser, mas não é necessário para eu fazer aqui muito largo, porque o tamanho da peça também é pequeno. Eu vou determinar que a esquerda vai ser o decote, porque vamos trabalhar na lã mais grossa com carreiras encurtadas. Chamo 4 agulhas, coloco o carro em suspenso. Mais 4 agulhas. E mais 4 agulhas. Tiro o carro do suspenso e troco a cor.
Quando eu troco a cor, sobrou um fiozinho aqui de início. Então, chamo as agulhas para cima, passo o fio entre elas para poder cortar esse fiapo e não ficar incomodando ali. Seis carreiras em um fio, levo para outra extremidade, deixo ele em espera e coloco a cor principal. Faço 2 carreiras, chamo 4 agulhas para cima e deixo o carro em suspenso. Faço 3 elevações sempre de 4 agulhas. Depois, tiro do suspenso. E a mesma quantia de carreiras que eu fiz antes de começar a colocar essas carreiras encurtadas, faço no final. Aqui passou um nozinho. No caso, eu não costumo deixar nó quando a peça é para entrega, para encomenda. Aqui eu vou deixá-lo porque é apenas uma amostra. Mas se você costuma passar os nós e deixar dentro da malha, sempre refaz o ponto para ele não ficar mal feito ali. Troco a cor. Seis carreiras nessa cor mais fina. Como deu para perceber, esse poncho ou essa capa é feita atravessada. E eu vou dando o comprimento do poncho na quantia de agulhas. E a largura do poncho eu dou em carreiras. Para medir, eu meço decote e meço a parte de baixo. Fiz 2 carreiras, ergo 4 agulhas, carro em suspenso. Tiro do suspenso, 2 carreiras. Troco a cor. Esse é um poncho bem rápido de fazer e fica muito bonito.
Aqui, para considerar quantia de carreiras que precisa ser feito, eu vou eliminar essa cor de enfeite. Eu só vou considerar os pontos que estão na cor principal. Então, para medir, eu ignoro essa cor de enfeite e vou fazendo apenas na cor principal. E vejo se dá a circunferência do pescoço, ou se quiser colocar capuz, o que seria de quantia suficiente para fazer um capuz na parte do decote. Elimino essa parte colorida na contagem de centímetros, para que eu consiga fazer em cima, porque ela vai ser acumulada. Eu não vou pegar pontos nela, eu vou pegar pontos apenas na parte principal para fazer o acabamento. Para mim aqui já é o suficiente pelo tamanho de peça que eu estou fazendo. Então descarto a cor de enfeite, chamo as agulhas para cima, passo o fio por entre elas para conseguir cortar. Vou com a cor principal e faço o mesmo processo que eu fiz aqui embaixo. Chamei para suspenso. Tiro do suspenso e faço uma carreira. Aperto os dois partes para trazer o carro sem o fio. Chamo as agulhas para cima. Os pontos também vêm para cima e vou fazer o acabamento com o remalhador, fazendo um remalhado por trás. E esse ponto do remalhado não pode ser muito apertado, porque senão ele deforma o acabamento. Volto o fio para o carro. Faço uma carreira. Agora, ao invés de fazer mais uma carreira, como aqui no início, eu tenho duas carreiras de remalhado. Eu vou terminar com o remalhado, mas antes eu vou tirar com linha de outra cor. Se você fez 10 carreiras de remalhado aqui, faça 9 e a última vai ser o remalhado para terminar o acabamento. Viro o trabalho e recoloco os pontos para a máquina. E agora termino com o remalhado. Pode ser usando o remalhador ou o transportador também
ficaria idêntico. Assim temos o acabamento com o remalhado firme, igual ao início. Essa é uma peça que pode ser usada em qualquer lado. Então, eu escolho o lado que eu quero para colocar os acabamentos. Eu gosto do efeito dela no avesso, porque a linha mais fina, ela dá essa profundidade aqui. Então, eu acho que, para mim, esse trabalho vai ser feito nessa posição aqui. Essa vai ser a parte do direito. Então, para eu fazer o acabamento, eu viro que o direito da malha fique para mim e o direito do trabalho que eu vou apresentar fique para a máquina. Com o transportador, vou colocar apenas os pontos que são na cor principal, para fazer o acabamento em cima. E eu vou pôr o ponto inteiro, não a metade dele. O ponto inteiro. A perninha, as duas perninhas do ponto. Essa cor de enfeite, eu vou achar laçadinhas dela, para não ficar um buraquinho ali, e acrescentar numa das agulhas que já tem a ponto. Caso você tenha tecido uma quantia grande, para ele ficar bem rodado embaixo,
e achou que a quantia de pontos aqui em cima para o acabamento ou para o capuz, para o decote, ficou muito grande, pode acumular pontos nesses da cor principal também. Não precisa colocar todas as laçadas, pode acumular, caso você tenha muitos pontos. Mas para mim, essa é uma quantia bem razoável. Cor principal faz o acabamento em cima. Aqui eu vou dar apenas uma sugestão de acabamento, mas poderia ser um capuz, começando daqui para cima fazer um capuz, ou fazer uma gola, ou fazer um acabamento para terminar, para colocar um cordonê por dentro. Se for uma peça para criança pequena, um cordonê colocando pompons, ficaria muito bonito, muito prático também para a criança vestir. Você cobre a criança e ela não tem possibilidade de perder essa capa. Pode ser um acabamento duplo, com todos os pontos, ou um acabamento com pontos canelados, ou seja, tira um ponto, coloca na agulha seguinte, 2 por 1, por exemplo, fica muito bom. E aqui sobrou um ponto, então aproveito e já diminuo. Faz a quantia de carreiras para esse acabamento, diminuindo a regulagem também. Que daí ele aperta um pouco em cima e faz um acabamento bonito. Eu vou para a regulagem 5. Estava trabalhando na 8, agora vou para 5. Dei o comprimento, venho já com o transportador aqui embaixo e coloco os pontos para cima para fazer o acabamento costurado na máquina. Chama as agulhas para cima e vamos remalhar com o transportador. 2 pontos, teço, transporto um para o lado, teço 2, transporto para o lado, e assim eu vou fazendo até o final. Caso não goste desse tipo de remalhado aqui, poderia ser tirado em linha de outra cor, antes de colocar os pontos de volta ali, e costurar manualmente. Fica um acabamento bom também. Aliás, melhor acabamento, só que ele dá mais trabalho. E quem tem dificuldade em tirar em linha de outra cor, eu já ouvi inscritas dizendo que quando vão tirar em linha de outra cor, cai o ponto. Porque ele não passa pela antena, ele fica na mão. Então, elas preferem fazer o acabamento assim em máquina. É uma opção também. Mas uma sugestão é, quando vai tirar em linha de outra cor, já deixa em bolotas e coloca pela antena, para ter a firmeza do ponto ali.
porque às vezes é necessário terminar um trabalho com linha de outra cor. E se fica caindo ponto também não é fácil. E aqui o fio que sobra de início e de final, a sugestão é fazer um cordonê com correntinha, usando a agulha de crochê ou o próprio remalhador, fazer correntinha para fazer depois a amarração. Amarrando os cadarços aqui, você tem o fechamento. Se não quiser, pode ser passado um cordonê também por dentro do acabamento superior para franzir e conseguir arrematar. Ou fazer casa de botão com correntinha para colocar um botão aqui em cima. É outra opção. Seguindo reto com esses pontos, faz também um capuz, que ficaria excelente, principalmente para criança, ou se quiser um capuz que vire e fique atrás, não para ser usado como capuz, também é um enfeite bem bonito mesmo. E os acabamentos frontais já estão prontos. Acabamento embaixo, por causa da troca do fio, vai aparecer esses fios aqui. Então, a sugestão é um ponto baixíssimo em crochê na parte de baixo. Caso não queira fazer crochê, não queira também que esses fios apareçam, dá para cada vez que troca o fio, cortar e deixá-lo por dentro, arrematar da mesma forma que fizemos o início e o final do ponto colorido aqui, passando por entre as agulhas para cortar longe o fio. Também seria uma opção para tirar esses fios da troca que ficaram aqui embaixo. Essa, então, é uma ideia para a capa, tanto para criança, bebê, criança média, criança pequena, criança maiorzinha, e para adulto também. Ele é feito atravessado. Então, para adulto, eu usaria todas as agulhas da máquina, para ele dar a altura. E muitas carreiras para dar uma largura grande aqui embaixo e ele ficar bem volumoso, bem rodado mesmo. As carreiras encurtadas ajudam nesse arredondado da parte de baixo e ajudam a deixar menos pontos em cima para acabamento, para uma gola ou para o capuz. Aliás, uma gola também ficaria bem bonita aqui. Uma gola pontuda, uma gola que caia, uma gola rodada. Enfim, são várias opções que dá para se fazer a partir de uma ideia bem simples como essa. Aliás, outra ideia que me surgiu agora, depois que está pronta essa peça, você quer colocar um punho, calcula mais ou menos onde seria o ombro e faz um punho à parte e coloca nessa partezinha aqui. Então, a pessoa veste, a capa não cai, ela fica aberta e com um punho. Também é uma ideia, né? Caso não queira fazer o punho, daria para fazer apenas uma marcação, uma costura aqui, numa dessas partes aqui embaixo, deixando a possibilidade da pessoa vestir a manga por aqui. Vestir a mão por aqui, passando a mão por aqui. São várias ideias a partir de um trabalho bem simples, bem fácil e que qualquer iniciante mesmo consegue fazer, desde que saiba o manejo da máquina. Saiba deixar pontos em suspensos para fazer carreiras encurtadas. Saiba fazer o remalhado por trás. Então, essa é a nossa ideia para hoje. Um trabalho fácil, um trabalho simples e feito apenas na máquina. Portanto, bom trabalho!